Desde o princípio dos tempos, o ser humano tem buscado o amor. Aquela conexão profunda que nos faz sentir completos, vistos e compreendidos. No entanto, muitos desconhecem que o amor que atraímos é um reflexo do nosso próprio mundo interior. Carl Jung, pai da psicologia analítica, nos ensinou que a psique humana é um sistema complexo de símbolos, arquétipos e dinâmicas inconscientes que moldam nossa realidade. E dentro dessa estrutura, a dignidade exerce um papel crucial. A dignidade não é apenas um conceito abstrato ou uma virtude moral. É uma força psíquica, um eixo central da nossa identidade. É o que define como nos enxergamos, como nos valorizamos e, consequentemente, como permitimos que os outros nos tratem. Jung diria que nossa dignidade é a manifestação externa de um processo interno, a integração da nossa sombra, a reconciliação com o nosso inconsciente e a aceitação da nossa totalidade enquanto indivíduos. Quando nossa dignidade é frágil, quando duvidamos do nosso próprio valor, acabamos projetando essas inseguranças em nossos relacionamentos. Atraímos pessoas que refletem nossas feridas não curadas, que colocam nossa autoestima à prova e nos obrigam a confrontar as partes de nós mesmos que temos tentado ignorar. É nesse ponto que muitos ficam presos em ciclos de relacionamentos dolorosos, sem perceber que a raiz do problema não está no outro, mas na falta de integração da própria psique. Jung afirmava que o inconsciente se manifesta em nossa vida por meio de padrões repetitivos. Se você já se viu repetidamente em relacionamentos em que não se sente valorizado, onde parece que precisa se esforçar demais para receber um pouco de amor, é possível que haja algo mais profundo em jogo. A psique busca a totalidade e muitas vezes faz isso nos expondo às nossas feridas para que finalmente possamos curá-las. Mas como se cura uma ferida emocional? Como fortalecer a dignidade para atrair um amor que realmente a valorize? Jung nos deu uma resposta clara: o processo de individuação. Esse processo é a jornada interna em que integramos todas as partes da nossa personalidade, inclusive aquelas que reprimimos ou negamos. É um caminho que nos leva a nos conhecer de verdade, a deixar de viver segundo as expectativas alheias e a construir uma identidade sólida e autêntica. É aí que ocorre a verdadeira transformação. Quando uma pessoa percorre esse caminho e descobre o próprio valor, o tipo de amor que ela atrai se transforma radicalmente. Porque, quando você sabe quem é, quando abraça a sua sombra e faz as pazes com ela, você não tolera mais um amor pela metade. Não permite que alguém brinque com seu tempo, com sua energia ou com a sua dignidade. Não sente a necessidade de mendigar carinho, nem de sacrificar partes de si para caber na vida de outra pessoa. O amor que você atrai quando sua dignidade é inabalável respeita a sua essência, pois é um reflexo da relação que você tem consigo mesmo. Jung diria que o exterior sempre é um espelho do interior. Se dentro de você há caos, carências ou dúvidas sobre o seu valor, inevitavelmente você atrairá pessoas e situações que reforçam esse caos. Mas, quando há clareza, força e uma profunda aceitação de quem você é, os relacionamentos que chegam à sua vida refletem essa harmonia interior. Neste ponto, é crucial falar sobre a sombra. Segundo Jung, a sombra é tudo aquilo que reprimimos em nossa psique porque não se encaixa na imagem que queremos projetar. Muitas vezes, essa sombra contém sentimentos de indignidade, crenças limitantes sobre o amor ou medos profundamente enraizados. Se não integrarmos a nossa sombra, essas crenças inconscientes governarão nossos relacionamentos, sem que tenhamos consciência disso. Por exemplo, alguém que aprendeu na infância que o amor se conquista por meio de sacrifício pode, sem perceber, atrair relacionamentos em que constantemente sente que precisa fazer mais, doar mais, tolerar mais. Não porque queira conscientemente esse tipo de amor, mas porque seu inconsciente ensinou que essa é a única forma de o amor funcionar. Porém,
Quando essa pessoa enfrenta a própria sombra, reconhece esse padrão e decide transformá-lo, sua realidade externa também muda. A chave está na autoobservação e na disposição de romper com antigos esquemas. Jung dizia: aquilo que você nega te subjuga, o que você aceita te transforma. Se você continua atraindo relacionamentos que não valorizam a sua dignidade, não é porque o mundo está contra você, mas porque existe uma parte interna que ainda não reconheceu o próprio valor. É aí que entra o poder da consciência. Jung nos ensinou que o primeiro passo para mudar qualquer padrão é torná-lo consciente. No momento em que você percebe como tem repetido certas dinâmicas, como tem permitido situações que não condizem com seu verdadeiro ser, já deu o primeiro passo rumo à transformação. A pergunta que surge então é: como começar a fortalecer a sua dignidade para atrair um amor que realmente a valorize? Primeiro, você precisa fazer um trabalho profundo de autoconhecimento. Pergunte a si mesmo: que crenças eu tenho sobre o amor? De onde elas vêm? Quais foram os padrões nos meus relacionamentos passados? E, acima de tudo, que parte de mim permitiu que esses padrões se repetissem? Em segundo lugar, é fundamental estabelecer limites. Jung acreditava que os limites não só protegem nosso bem-estar emocional, mas também definem nossa identidade. Quando você estabelece limites claros em um relacionamento, não está afastando a outra pessoa, mas deixando claro que tipo de energia permite em sua vida e que tipo de amor está disposto a aceitar. Por fim, você precisa aprender a ficar em paz consigo mesmo. Muitas pessoas entram em relacionamentos na tentativa de preencher vazios internos, buscando que alguém valide sua existência. Mas Jung nos diria que este é o maior erro. A verdadeira plenitude não se encontra no outro, mas no processo de integrar todas as partes da nossa psique. Quando você consegue isso, quando realmente se encontra consigo mesmo, o tipo de amor que você atrai se transforma completamente. Pois agora você não busca a partir da carência, mas a partir da abundância. Já não aceita menos do que merece, porque sabe exatamente qual é o seu valor. E então algo acontece. A qualidade das pessoas que entram na sua vida muda. Os relacionamentos deixam de ser caóticos ou incertos e passam a ter estabilidade e respeito mútuo. É nesse ponto que a teoria de Jung se torna palpável, pois você vê com seus próprios olhos como o mundo exterior muda quando o seu mundo interior se transforma. Isso não significa que o processo seja fácil. Integrar a sombra, a dignidade e mudar padrões enraizados demanda tempo e esforço. Mas o que está em jogo é grande demais. Seu bem-estar, sua paz mental e, sobretudo, a qualidade do amor que você escolhe permitir em sua vida. Aqui, você deve tomar uma decisão. Vai continuar repetindo as mesmas dinâmicas, atraindo o mesmo tipo de relacionamento, sentindo as mesmas frustrações, ou vai fazer o trabalho interno necessário para elevar sua energia e atrair um amor que realmente valorize quem você é? Porque a verdade é esta: o amor que você atrai sempre será um reflexo do amor que você se dá. E se você se compromete a fazer esse trabalho, se decide priorizar sua dignidade e seu bem-estar, o amor que chegará à sua vida terá uma qualidade que você jamais experimentou. Na próxima parte, vamos explorar mais a fundo como a sincronia do inconsciente com seu propósito de vida pode levá-lo a conexões ainda mais profundas e significativas. Quando você começa a trabalhar no seu interior, percebe que muitas das relações que viveu são, na verdade, o espelho do seu estado emocional e mental naquele momento. Jung nos ensina que o inconsciente se manifesta em nossa vida por meio das pessoas que atraímos e das situações que vivemos. Nada é por acaso. E ao olhar para trás com uma nova consciência, podemos ver como cada relacionamento revelou algo sobre nós mesmos. Se no passado você se viu preso em relações em que não se sentia valorizado, em que sua dignidade foi colocada à prova,
é porque havia uma parte de você que ainda não havia percebido seu verdadeiro valor. Os relacionamentos nada mais são do que espelhos do nosso mundo interior. E o tipo de amor que permitimos em nossa vida reflete o quanto realmente nos valorizamos. Jung diria que cada relação que vivenciamos é uma oportunidade de autoconhecimento, de observar a nós mesmos na dinâmica com o outro e de descobrir quais partes da nossa psique precisam de integração. Um dos princípios fundamentais de Jung é que o inconsciente está sempre em busca de totalidade. Isso significa que, inconscientemente, somos atraídos por pessoas que nos mostram partes de nós mesmos que reprimimos ou ignoramos. Se você já sentiu uma atração inexplicável por alguém que, no fim, acabou te ferindo ou não valorizando sua dignidade, é provável que esse relacionamento tenha desempenhado uma função no seu processo de individuação. Isso não quer dizer que você deva justificar maus tratos ou relações tóxicas, mas é possível extrair um aprendizado profundo de cada uma delas. Talvez esse relacionamento tenha mostrado onde estavam suas próprias feridas, quais limites você não havia aprendido a impor, ou tenha revelado que por muito tempo você buscava validação externa em vez de encontrá-la dentro de si. O mais poderoso desse conhecimento é que quando você se dá conta dessas dinâmicas, pode começar a transformá-las. Pode escolher parar de repetir os mesmos padrões. Pode decidir que sua dignidade é mais importante do que a necessidade de estar com alguém. E nesse instante, sua energia muda. Seu inconsciente para de atrair relações que reforçam antigos traumas e passa a manifestar conexões que refletem seu novo nível de amor próprio e autoconhecimento. O amor que realmente vale a pena experimentar não é aquele que traz dúvidas, angústia ou insegurança. O amor autêntico, que verdadeiramente enriquece a sua vida, é o que respeita a sua essência, que permite que você cresça e evolua, sem exigir que sacrifique partes de si mesmo no processo. Mas para chegar a esse tipo de amor, primeiro você precisa fazer o trabalho interno. Jung falava da importância de reconhecer e integrar a sombra, pois tudo o que você nega em seu interior acabará se manifestando no exterior. Se você continua atraindo pessoas que não valorizam a sua dignidade, a pergunta a se fazer não é: por que isso sempre acontece comigo? Mas sim, que parte de mim ainda acredita que este é o tipo de amor que eu mereço? Essa é uma pergunta desafiadora, mas é a chave de tudo, porque quando você encara essa verdade, quando se permite enxergar as crenças ocultas que têm dirigido sua vida a partir do inconsciente, pode finalmente transformá-las. E quando o faz, tudo na sua vida muda. Os relacionamentos deixam de ser caóticos, porque seu estado interno já não está em caos. Você não sente que precisa provar seu valor a ninguém, pois entende que seu valor não depende da aprovação externa. Não sente medo de ficar só, porque encontrou em si mesmo a fonte de amor que antes buscava nos outros. E o mais fascinante de tudo isso é que, quando você chega a esse ponto, as pessoas que entram na sua vida são diferentes. Você não atrai mais quem te faz duvidar de si mesmo. Não se rodeia de pessoas que não valorizam sua dignidade. Em vez disso, começa a encontrar aqueles com quem pode construir algo baseado em respeito, admiração e crescimento mútuo. Contudo, esse processo exige coragem, pois implica abrir mão de muitas coisas às quais antes você se apegava. Significa desapegar de relações que não estão mais alinhadas com sua nova forma de se enxergar. Significa abandonar crenças que você carregava há anos e que, sem perceber, limitavam sua capacidade de viver o amor que realmente merece. Jung dizia que o maior inimigo da mudança é o medo. O medo do desconhecido, o medo de soltar o que é familiar, mesmo que seja doloroso. E há algo paradoxal no ser humano. Muitas vezes, preferimos permanecer em situações que nos machucam, simplesmente por serem conhecidas, em vez de darmos um salto rumo ao desconhecido, ainda que isso signifique encontrar algo melhor. Mas eis a verdade.
O amor que realmente valoriza a sua dignidade está do outro lado desse medo, na decisão de não se conformar com menos do que você sabe que merece, na coragem de caminhar sozinho, se necessário, confiando que quando estiver alinhado consigo mesmo, o amor adequado chegará. Porque o amor não é algo que você deva perseguir ou forçar, não é algo a ser buscado desesperadamente. Jung nos ensinou que tudo na vida é uma questão de energia e ressonância. Quando você muda, o seu mundo muda. E quando você eleva seu nível de consciência, quando integra sua sombra e reconhece seu valor, as relações que surgem na sua vida refletem esse mesmo nível de evolução. Talvez esse processo leve tempo. Talvez haja momentos em que você duvide de si ou sinta vontade de voltar a velhos padrões. Mas é fundamental lembrar que, a cada vez que escolhe a sua dignidade, que decide não aceitar menos do que merece, você está reescrevendo a sua história. E se você escrever essa história a partir do amor próprio e da consciência, terá uma vida em que o amor será algo que te eleva, te inspira e, acima de tudo, valoriza a pessoa que você é na sua totalidade. A transformação profunda que ocorre quando você decide honrar sua dignidade não afeta apenas a sua vida amorosa, mas também todas as áreas da sua existência. É como se, ao escolher não aceitar menos do que merece, tudo à sua volta começasse a se alinhar de maneira diferente. As oportunidades, as amizades, até o ambiente em que você vive, começam a refletir seu novo nível de consciência. Jung chamava isso de manifestação da sincronicidade, aquele fenômeno em que eventos parecem coincidir de modo quase mágico quando estamos no caminho certo. As relações que realmente trazem algo de bom à sua vida não chegam por acaso. Elas chegam quando você atinge um nível de merecimento e consciência para reconhecê-las e permitir que aconteçam. Antes disso, pode ser que você tenha sentido muitas vezes que, embora quisesse um relacionamento autêntico, acabava encontrando exatamente o oposto. Isso acontece porque o inconsciente sempre tenta fazer você encarar aquilo que precisa ser integrado. Se por muito tempo você aceitou relações em que não era valorizado, é porque havia algo dentro de você que ainda não havia percebido seu real valor. Jung nos ensinou que a psique humana se move em ciclos de aprendizado e cada relacionamento vivido tem um propósito no nosso crescimento. Alguns chegam para nos ensinar lições difíceis, outros para nos mostrar o que realmente queremos. E alguns poucos, os mais valiosos, para nos acompanhar no caminho da evolução. O problema é que muitas vezes ficamos presos em relacionamentos que deveriam ter sido apenas lições. Agarramo-nos a vínculos que já cumpriram seu propósito, porque temos medo do que vem depois, medo da solidão, do vazio, da incerteza. E assim, prolongamos nosso sofrimento, acreditando que, com mais esforço ou sacrifício, aquele relacionamento pode se transformar naquilo que desejamos. Mas aqui está a verdade que Jung nos ajudaria a ver. Não se trata de se esforçar mais em uma relação que não te valoriza. Trata-se de valorizar tanto a sua própria energia que você já não precisa convencer ninguém do que merece. Quando sua dignidade é inabalável, você para de negociar seu valor. Não aceita relações onde precisa lutar para ser visto, compreendido, ou amado, Não perde tempo tentando mudar alguém para que essa pessoa se encaixe no que você precisa. E é nesse ponto que muitas pessoas sentem medo, pois é um nível de desapego que pode parecer radical. Mas, na verdade, é nesse desapego que mora a verdadeira liberdade. A liberdade de saber que você não precisa de ninguém para se sentir completo e a liberdade de escolher relacionamentos a partir de um lugar de amor, não de carência. A liberdade de atrair pessoas que realmente ressoam com a sua energia, em vez de se apegar àquelas que apenas refletem suas inseguranças. Esse processo não acontece de um dia para o outro. É necessário trabalho interno, paciência e, sobretudo, confiança.
Jung diria que confiar no processo é um dos maiores desafios da psique humana. Nossa mente racional quer resultados imediatos, quer certezas, garantias. Mas o crescimento não funciona dessa forma. Às vezes, é preciso passar por um período de solidão, de introspecção, de questionamento profundo antes de chegar à clareza. E é nesses momentos que mais precisamos lembrar. Tudo o que deixamos para trás abre espaço para algo melhor. Não há perda sem ganho. Não há encerramento sem uma nova abertura. Não há fim sem um novo começo. Jung falava muito sobre a importância de confiar na própria orientação interna. Todos carregamos dentro de nós uma voz sábia, uma intuição, que nos diz exatamente o que é correto. O problema é que aprendemos a ignorá-la. Acostumamo-nos a ouvir mais as expectativas dos outros, os medos de nossa mente, as dúvidas que o meio coloca em nós. Porém, quando decidimos recuperar nossa dignidade, também recuperamos a conexão com essa voz interior. E essa voz vai te dizer quando é hora de soltar, quando um relacionamento não é mais para você, quando alguém não está alinhado com a sua energia. E principalmente, vai te dizer que não há motivo para temer, pois do outro lado dessa decisão existe algo muito melhor esperando por você. A mente humana tende a focar no que se perde, no que se deixa para trás, no que poderia ter sido. Mas o inconsciente, quando alinhado à sua verdadeira essência, não se apega ao passado. Ele segue adiante, confiando em que cada passo o levará a algo maior. E é aqui que muitas pessoas enfrentam seu maior desafio: confiar que ao soltar o que não as valoriza, elas estão abrindo caminho para algo que de fato as valorize. Porque o amor que realmente honra a sua dignidade não é aquele que faz você se sentir inseguro, que exige sacrifício constante, ou que o mantém numa luta permanente para ser reconhecido. O amor que verdadeiramente te honra é aquele em que você pode ser quem é sem medo. É o que impulsiona o seu crescimento, em vez de fazer você se encolher para se encaixar. É o que oferece estabilidade, sem que você precise lutar por ela. Mas esse tipo de amor só chega quando você está pronto para recebê-lo. E estar pronto não significa encontrar a pessoa certa, e sim tornar-se a pessoa que consegue reconhecer e receber esse amor quando ele aparece. Por isso, o trabalho mais importante não é buscar fora, mas olhar para dentro, integrar sua sombra, curar suas feridas, reconhecer seu valor e tornar sua dignidade algo inegociável. Porque quando você faz isso, quando realmente atinge esse nível, o amor certo não tem outra opção senão te encontrar. Não porque você o procure com ansiedade, mas porque já não vibra a energia da carência. Não porque force uma situação, mas porque se tornou um ímã para o que realmente está alinhado com você. Não se trata de esperar que alguém veja seu valor, e sim de você vê-lo primeiro. Não se trata de lutar por amor, mas de se tornar a pessoa que atrai naturalmente o tipo de amor que deseja. Jung dizia que o inconsciente tem formas misteriosas de nos guiar, mas é preciso estar disposto a ouvir. Quando um relacionamento te desgasta, quando algo dentro de você sabe que aquele não é o caminho, quando o universo te mostra repetidas vezes que é hora de soltar, é porque algo maior está esperando por você. Mas você só o encontrará se tiver coragem de dar o salto. Não há crescimento sem desafio, não há evolução sem crise, não há despertar sem a decisão de deixar para trás tudo o que já não combina com a pessoa que você está se tornando. Se algum dia você se perguntou por que atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento, por que repete as mesmas histórias, a resposta está em você. Não nos outros, não no azar, não no destino, mas naquilo que você ainda não curou, no que não quis enxergar, no que ainda não decidiu mudar. A boa notícia é que você tem o poder de transformar a sua realidade, de romper padrões, de elevar sua energia e atrair algo completamente diferente. Para isso, primeiro é preciso tomar uma decisão. Você vai continuar aceitando menos do que merece ou vai finalmente escolher a própria dignidade? No dia em que tomar essa decisão com convicção, tudo mudará.
E o melhor de tudo é que você não precisará forçar nada, pois a energia de quem se ama de verdade é tão forte e tão magnética que o universo inteiro responde em consequência. Quando sua dignidade é inabalável, a vida te recompensa com relacionamentos que realmente a valorizam. E esse é o verdadeiro presente desse processo. Descobrir que o amor que você buscou fora sempre esteve dentro de você. Agora é a sua vez de escolhê-lo. Quando você percebe que o amor que procurava fora sempre esteve em você, algo na sua energia muda para sempre. Você não olha mais para o mundo com ansiedade, esperando que alguém venha preencher a sua existência. Não se contenta com relacionamentos que esgotam sua essência. Não sente que precisa impressionar ninguém para merecer amor. Você simplesmente é. E a partir desse estado de plenitude interna, a vida traz relacionamentos que refletem essa mesma energia. Carl Jung nos ensinou que o caminho para uma vida autêntica não é externo, mas interno. É uma jornada que exige enfrentar nossas sombras, integrar o que reprimimos e assumir o comando da nossa própria história. Quando você faz isso, tudo o que não está alinhado com a sua nova vibração se dissolve. As pessoas que não valorizavam sua energia se afastam. As situações que pareciam inevitáveis param de se repetir. O amor deixa de ser luta e torna-se um espaço de crescimento e conexão genuína. O problema é que muitos não estão dispostos a fazer esse trabalho, preferindo seguir na inércia, repetindo padrões, justificando o injustificável, esperando que algo fora de si mude. Mas a mudança nunca vem de fora. O mundo não vai se acomodar para a sua nova versão. É você quem precisa se transformar por dentro. E quando faz isso, tudo ao redor se reconfigura em resposta. Então a pergunta é: você está pronto para se escolher? Não há resposta certa ou errada. Não há pressa. Não há um único jeito de percorrer esse caminho. Mas está claro que a cada dia que você adia essa decisão, continua repetindo a mesma história, cercando-se das mesmas energias e vivendo a partir da mesma versão de si que ainda não descobriu seu próprio poder. No instante em que decide que a sua dignidade é inegociável, no instante em que entende que não precisa lutar para ser visto mas apenas reconhecer o próprio valor, tudo muda. A qualidade da sua vida não depende de quem entra ou sai dela, mas de como você decide se enxergar. E quando você realmente entende isso, para de se agarrar às coisas, para de negociar com a sua paz, para de se conformar com o que não ressoa com você. Nesse exato momento, as pessoas certas começam a aparecer. Não porque você as está procurando loucamente, mas porque agora você vibra na frequência daquilo que de fato merece. Não é magia nem coincidência, é a lei natural da psique humana em ação. A energia que você emite é a energia que você atrai. O respeito que você se dá é o respeito que os outros lhe darão. A maneira como você se trata define como o mundo te trata. Então a pergunta final é: como você vai escolher se tratar daqui em diante? O processo de transformação começa quando você toma a decisão firme de nunca mais trair a si mesmo, quando decide que a sua dignidade não está em negociação, quando entende que não precisa forçar nada, quando compreende que a única pessoa que realmente pode te validar é você. Mas isso não significa que o caminho seja simples. Jung nos ensinou que o processo de individuação, essa jornada para a totalidade do nosso ser, implica encarar tudo o que evitamos. Implica encarar nossas feridas, nossas sombras e nossas crenças mais arraigadas. É desconfortável, é desafiador. E por isso muitas pessoas preferem a ilusão, a repetição de padrões e a aparente segurança do que já conhecem, mesmo que doa. No entanto, tudo muda quando você assume responsabilidade total pela sua vida. Quando entende que ninguém virá te salvar, que nenhum relacionamento vai preencher seus vazios, que nada externo pode te dar a plenitude que só pode vir de dentro de você. É nesse momento que você deixa de agir por necessidade e passa a agir por escolha.
Já não se relaciona com alguém para fugir da solidão, mas porque aquela pessoa de fato ressoa com a sua essência. Não se contenta com relações que te exaurem, pois sua paz é o bem mais valioso. Não tolera comportamentos que antes aceitava, porque sabe que o amor nunca deve custar a sua dignidade. É aí que o inconsciente realmente se alinha com a sua consciência. Jung explicava que a psique busca a autorrealização, mas muitas vezes estamos tão desconectados da nossa verdade que nos sabotamos. Agarramo-nos ao que nos faz mal, justificamos o injustificável, idealizamos o que no fundo sabemos que não é para nós. O dia em que você decide ver as coisas como elas realmente são, em vez de como gostaria que fossem, é o dia em que começa a viver com autenticidade. E viver com autenticidade significa estar disposto a largar tudo o que não se alinha à sua essência. Talvez isso envolva deixar para trás relacionamentos em que você investiu tempo e energia. Talvez exija afastar-se de pessoas que já foram importantes. Talvez seja preciso encarar a incerteza do que virá depois. Mas eis o ponto crucial. O desconhecido é sempre menos perigoso do que permanecer preso ao que não te serve mais. O que realmente deveria assustar você não é a solidão temporária, mas passar a vida em relacionamentos que não honram o seu valor. O que deveria preocupar você não é o vazio momentâneo de soltar o que não é para você, mas o custo de permanecer em algo que te desgasta, que te limita, que faz você duvidar de si mesmo e do que. Quando sua dignidade é inabalável, você não tem mais medo de ficar só, pois entende que a verdadeira solidão não é a ausência de companhia, mas o distanciamento de si mesmo. Você não busca desesperadamente ser escolhido, pois já se escolheu primeiro. Não precisa de validação externa, porque se valida internamente. E essa é a parte que muitos não compreendem. Quando realmente se chega a esse ponto, o amor que parecia impossível de encontrar simplesmente aparece. Não porque você o procure com desespero, mas porque já não emite a energia de carência. Não porque force nada, mas porque agora é um imã para o que está em sintonia com a sua vibração. Não se trata de esperar que alguém te reconheça, mas de se reconhecer primeiro. Não se trata de lutar por amor, e sim de se tornar a pessoa que atrai naturalmente o amor que deseja viver. Jung dizia que o inconsciente tem modos misteriosos de nos guiar. Porém, é preciso estar preparado para ouvir. Quando um relacionamento te esgota, quando você sente que não é o caminho certo, quando a vida te mostra repetidas vezes que é hora de soltar, é porque algo melhor está por vir. Mas você só vai encontrar se tiver coragem de pular no desconhecido. Não há crescimento sem desafio, não há evolução sem crise, não há despertar sem a decisão de abandonar tudo o que não combina mais com quem você está se tornando. Se, em algum momento, você se perguntou por que continua atraindo o mesmo tipo de relacionamento, por que continua repetindo a mesma história, a resposta está dentro de você, não fora. Não no azar, não no destino. Está naquilo que você ainda não curou, que não quis enxergar, que ainda não decidiu transformar. A boa notícia é que você tem o poder de mudar essa realidade, de romper padrões, de elevar sua energia e de atrair algo totalmente diferente. Mas para isso, é preciso primeiro tomar uma decisão. Você vai continuar aceitando menos do que sabe que merece ou vai escolher a própria dignidade? O dia em que você tomar essa decisão com firmeza, tudo mudará. E o mais extraordinário é que não será preciso forçar nada, pois a energia de quem se ama de verdade é tão forte e tão autêntica que o universo inteiro responde em harmonia. Quando a sua dignidade é inabalável, a vida te presenteia com relacionamentos que realmente a valorizam. E esse é o verdadeiro presente dessa jornada. Descobrir que o amor que você tanto buscou fora sempre esteve dentro de você. Agora, você tem a oportunidade de escolhê-lo. Se você sentiu que este conteúdo tocou algo dentro de si, compartilhe este vídeo.
Talvez exista alguém na sua vida que precise ouvir estas palavras neste exato momento. Alguém que esteja preso, em relacionamentos que não honram sua dignidade, que não saiba como mudar velhos padrões, que ainda não tenha descoberto seu verdadeiro valor. Ao compartilhar, você ajuda para que essa mensagem chegue a quem precisa e se torna parte de uma transformação coletiva de consciência. Deixe seu comentário aqui embaixo e conte qual parte desta mensagem mais te fez refletir. Compartilhe se você já viveu experiências em que sua dignidade foi colocada à prova e o que aprendeu com elas. Esta comunidade cresce a cada história compartilhada, a cada reflexão, a cada pessoa que desperta para se enxergar com novos olhos. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Cada interação sua, comentário, like, compartilhamento, faz com que mais pessoas tenham acesso a este material. Assim, juntos, ajudamos mais gente a viver em alinhamento com sua verdadeira essência. A vida está te dando uma chance agora mesmo, a chance de se olhar de um novo jeito, de deixar para trás o que não te representa, de construir relacionamentos a partir do amor próprio e da autenticidade. Você vai aceitar essa oportunidade? Se está pronto para dar esse passo, para escolher a si mesmo, escreva aqui nos comentários. Quando você expressa uma decisão com clareza, o universo começa a se mover a seu favor. Muito obrigado por estar aqui e por fazer parte desta comunidade. Lembre-se, quando a sua dignidade é inabalável, o amor que chega à sua vida sempre a valoriza. Nos vemos no próximo vídeo.